Então, pessoal, beleza? Tudo bem? Deixei disponível esse caderno de atividade, ele foi formatado aí pela SEDUC, e nós vamos trabalhar através desse caderno, né? E o princípio dele, nesse bimestre, seria nós reconhecermos os processos de transmissão de calor e sua importância para compreender fenômenos ambientais, identificaremos também a participação do calor e os processos envolvidos no funcionamento de máquinas térmicas e de usos domésticos e para outros fins. Um exemplo seria a geladeira, motor de carro, etc. Também compreender a conservação de energia nos processos termodinâmicos. Essa proposta dessa atividade disponibilizada pela SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação, né, elaborou esse material na intenção de ser autorregulado, ou seja, de que você estude sozinho e nós, como professores, trabalharemos como forma de tutor, né, para que vocês trabalhem com o currículo mínimo do ensino médio. Um exemplo aí da 2004 seria a segunda série do ensino médio. Eu vou fazer umas orientações sobre essa atividade. Ela é composta de 5 aulas. Você vai desenvolver ela de forma autônoma, ou seja, sozinha, como eu tinha falado. E a partir daí, nós vamos estudar a física nesse conceito aí. Vamos tentar fazer dessa forma. A aula número 1 vai ser o movimento do calor. Vocês vão fazer uma leitura da página 5 até a página 10 e tentar responder a atividade 1. O que fala nesse movimento do calor? Ele fala da questão da transferência de calor, do fluxo de calor. Tem todo um texto aí falando sobre esse fluxo, nós vamos estudar. Vocês vão fazer a leitura, alguns receberam essa apostila em casa. Essa é a fórmula que a gente vai trabalhar, onde o fluxo de calor é que vai ser calculado aí na fórmula, onde o que é a quantidade de calor e o ΔT maiúsculo, o ΔT maiúsculo é a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, menor o fluxo de calor. Também vamos estudar um pouquinho sobre a lei de Fourier, que o Fourier fez uma análise sobre a transferência de calor dentro de um material. Dentro de um material, transferência de calor, dependendo da espessura desse material, ele verificou que tinha influência, além daquela fórmula, ele verificou que tem uma constante, porque depende de cada material, verificou que a área muda o fluxo de calor, a diferença de temperatura também já foi observada, né? Então aí você mostra que há influência entre a área, o comprimento do material. Quanto maior o comprimento, quanto maior a área, maior o fluxo. Quanto maior o comprimento, menor o fluxo. Quanto maior o comprimento, menor o fluxo. E quando a temperatura maior, vai transferir o calor para um lugar onde tem a temperatura menor, e representada aí por um mais quente e outro mais frio. Aí, tá? Cada material tem uma propriedade de conduzir mais ou menos o calor. E existe então essa constante chamada K, que depende do material. O material que conduz mais tem um K maior, o material que conduz termicamente menos tem um K menor. É uma característica do material. Quanto maior o K, quer dizer que esse condutor térmico é maior. A sua condutividade térmica. Ele dá também esse conteúdo, um exemplo, onde uma panela com água está sendo aquecida no fogão, e ele começa a trabalhar a respeito desse conceito de transferência de calor. E começa a falar sobre a panela, sua extensão, aí fala da condução, e daí que vai todo o princípio a ser trabalhado. Uma condução feita por contato, vou anotar aqui para vocês botam aí no caderno de vocês um resumo bem rápido, tá? 3 transferências de calor. Tipos de processo de transferência de calor: condução térmica,
Temos também a convecção térmica, que é feita dos líquidos, o líquido quente sobe, o líquido frio desce, né, muito comum nos líquidos. E também temos a irradiação. Esse material aí dá um exemplo muito interessante, né, que é o exemplo do Sol, né, irradia o calor para a Terra. Repare que entre o Sol e a Terra nós não temos o ar. Então não vem por ar quente o calor do Sol. Ele vem por irradiação de ondas eletromagnéticas. É um exemplo muito interessante, são os processos de condução que nós temos aí. Então ele fecha aí, tem um comentário, né, dizendo que o principal exemplo que pode citar é o do Sol, né, para a Terra, é o exemplo de radiação. O conceito de ondas eletromagnéticas vocês irão estudar no terceiro ano. Vou botar aí no final desse vídeo aí um link do que é dado para o terceiro ano para vocês, de um vídeo que eu fiz sobre ondas. Talvez algum aluno aí que gosta mais do tema se interesse. E esses são os processos de condução. Façam aí a atividade de 1 a 3. Na próxima aula eu corrigirei. Eu vou corrigir para vocês ou através de um PDF, para ser bem mais simples para vocês, né? Ou com o resultado, né, da atividade 1, ou uma videoaula bem curta explicando. Quem achou muito fácil, muito simples, quiser já ir partindo para a aula 2, pode ficar à vontade, tá? Mas a atividade dessa semana é só ir para até a página 10 para não sobrecarregar vocês, que vocês têm outras matérias, tá? Bons estudos aí, fiquem com Deus e se cuidem.